Começa agora o programa Simussar em Ação. Notícias, informações e entrevistas. Simussar em Ação. Olá, servidor. Você de Santa Rosa, venha para a Cressol. Pois é, Consórcio Cressol. Consórcio dos Sonhos Cressol. Você tem a possibilidade de transformar o seu sonho em uma realidade. Fale com a nossa equipe. Olha só. Taxa administrativa, automóvel 6%, imobiliário 8%, motos 8%, caminhões e implementos agrícolas 8%, serviços aí para festas, viagens e também cirurgias 9%. Vem para o consórcio da Cressol que está com a gente no Simussar em Ação. Olá, começa agora mais uma edição do nosso programa Simussar em Ação nas principais plataformas, no rádio, onde você fica muito bem informado de tudo o que acontece na vida do servidor público e principalmente algumas mudanças que impactam diretamente a vida do servidor público e é muito importante nós falarmos sobre isso também aqui no nosso programa. Professor Jonas já está com a gente. Professor, muito bem-vindo. Mais uma semana de Simussar em Ação. Depois de uma assembleia, temos os assuntos da assembleia para falar, nós temos também alguns avisos para informar você que está nos acompanhando. Vamos começar pelos avisos, professor, desta semana e depois a gente entra no tema da assembleia fazendo um resumo para a nossa audiência. Olá, Ronaldo, tudo tranquilo contigo? Já de antemão agradecer teu trabalho aí conosco, né, que sempre está aí preparando o nosso estúdio para que a gente possa levar até o nosso servidor, aos nossos munícipes de Santa Rosa, informações sobre o serviço público que acontece nesse setor. Em relação aos avisos, nós queremos lembrar os nossos colegas servidores que dia 8 será a entrega da ave natalina, então, dia 8 nós estaremos entregando desde o início da manhã até o final da tarde, para quem retirou o vale. É importante entender que a entrega do vale se estendeu até o dia 30, né? Até o dia 30 de novembro, para que dia 8 a gente possa, então, estar fazendo a entrega da ave natalina. E também, até o dia 15 de dezembro, nós estamos fazendo a entrega dos talheres, que também era o presente optativo entre a ave ou o talher. Então, entre os talheres, os servidores já estão recebendo. Já é importante a gente dizer que os talheres, a grande maioria já retirou os seus, e também os cartões de ave natalina, os vales ave natalina, também foi uma quantidade grande de servidores que veio aqui, retirou, grande maioria, né? Nós temos hoje 1.840 associados, com certeza a gente pode afirmar que em torno de 1.800 vão estar sendo presenteados pelo Simussar, uma ou outra opção que eles obtiveram, que eles fizerem a escolha. Muito bem. E aí, professor, conte para a gente como foi mais uma assembleia, a assembleia realizada na manhã de sábado. Isso, Ronaldo. Foi no dia 25 passado, a gente realizou a assembleia, uma data diferente também, porque a gente sempre vinha fazendo às noites, e aí na última reunião que a gente teve com os representantes de setores e com a diretoria juntos, a gente decidiu por fazer no sábado de manhã, né? O público esteve presente, tivemos um bom número de servidores lá no INEP, onde a gente pôde fazer uma discussão bastante importante, dentre assuntos que a gente tratou na Assembleia, entre avisos, questões jurídicas de pisos de professores, piso de enfermagem, base do padrão 2, ou vencimento do padrão 2. Então foram vários temas abordados, mas dentro do que a Assembleia estava por deliberar, né, dentro da ordem do dia da Assembleia, a gente fez a escolha dos novos representantes do Simussar no Fundeb, né, no Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, onde foram escolhidos a professora Marciane de Campos Franck, do grupo de professores, e também as colegas Edna Margarete Martins e a Sônia Barros de Bairros de Melo, que são agora também fazem parte do grupo que representa o Simussar dentro do Fundeb. O Fundeb é um grupo bastante importante que toma conta ali, analisa, avalia e propõe em relação aos recursos que vêm para a educação, né? O recurso financeiro do Fundeb, que é aquele dinheiro que paga salário de professores, salário de funcionários, salário dos monitores também. Então, todo esse dinheiro é gerenciado por esse grupo também.
né? Importante falar sobre isso, professor, porque muitas pessoas elas têm uma visão sobre tudo que acontece no serviço público e às vezes é uma visão errônea. Isso. Alguns palpites totalmente errôneos, mas o Simussar tem colocado à disposição este programa que é para esclarecer. Esta Assembleia reuniu servidores de diversas áreas também. Todas as áreas. Todas as áreas. Todos foram convidados. Quais né? foram os principais temas, além do que o senhor já falou? Pois é, aí nós tivemos a aprovação da proposta orçamentária da diretoria para o ano de 2024, que foi aprovada pela Assembleia também, a proposta que a gente fez. E na pauta esteve também a proposta de negociação salarial e negociações de condições de trabalho que a gente encaminhou à administração municipal. Então, quais foram esses? Foram 6 situações, 6 pontos que a gente encaminhou ao prefeito. Alguns a gente já tem acordado verbalmente, mas a gente sempre reforça isso porque está no nosso estatuto, é a obrigação nossa, diretoria, fomentar e criar essas condições, essa assembleia, para que isso seja reafirmado, né? Proposta que a gente já tem acordado verbalmente com o prefeito e ele tem cumprido ao longo desses últimos anos aí. Então, isso é importante a gente também estar ressaltado, que é o INPC dos últimos 12 meses. Ou seja, de janeiro de 2023 até dezembro de 2023. Número qual a gente ainda não tem definido, porque ele se define lá por 8, 10 de janeiro, o INPC, certo? E esse INPC a gente sempre negocia que ele seja implementado no salário de janeiro já dos servidores, e é assim que a gente tem sido. Se caso não dê tempo hábil, ele é pago retroativo lá em fevereiro. Então, sempre tem acontecido isso. Outra coisa que a gente já tem acordado com o prefeito verbalmente, isso foi promessa de campanha, ele tem cumprido, e isso até parabenizar o prefeito por isso também, porque essa é uma das promessas que ele fez e ele tem cumprido. 1% de ganho real no salário dos servidores. Então, no final do mandato dele, a gente vai ter ganho um pouco mais de 4% de ganho real. Porém, existe a situação do padrão 2, né? Nosso padrão 2 que tem um vencimento abaixo do mínimo nacional, que a gente tem cobrado também da administração municipal uma solução para isso. E a gente ouve movimentos de que se caminha para essa solução. E a gente, no entanto, a gente reforça aqui, né? Além do 1%, acrescentar nesse 1%, aliás, o percentual de ganho real para que o básico do padrão 2, ou o vencimento do padrão 2, atinja o valor do salário mínimo nacional, né? Nós entendemos que é de suma importância isso, visto que o nosso gasto do município com folha de pagamento em relação à receita corrente líquida, ela passa um pouquinho dos 40%, 41%, mais ou menos. E isso, então, nós temos uma margem boa para podermos estar sentando e negociando esse percentual e como ele vai ser proposto e feito ao longo de 2024. É isso que a gente quer, criar uma condição para que em 2024 esses servidores consigam chegar no final do ano ou metade do ano em condições de ter o seu vencimento equiparado ao salário mínimo nacional. Outra questão que a gente está solicitando ao prefeito também é o vale alimentação de R$ 750 mensais, né? Pago no mês de janeiro já. Essa é uma proposta também. Hoje o nosso vale é 540, é um valor importante que a gente gostaria de estar recebendo devido que a inflação que a gente tem, né? A gente sabe que a inflação dos alimentos não é a inflação geral, que nem a gente falou no primeiro item do INPC, mas a inflação dos alimentos ela sempre se dá com mais poder e mais corrosidade salarial em relação aos padrões mais baixos. E esse vale alimentação, ele é para os servidores da ativa. Isso. Porque hoje, casualmente, agora falando em vale alimentação, eu chegando aqui para a gente fazer a gravação do programa, um servidor aposentado questionando aí sobre o vale alimentação para os servidores aposentados. Aproveitando já sobre isso, se o senhor puder esclarecer para a gente como, quando, se tem condição, se volta, se é algo a ser esquecido. Infelizmente, a gente luta sempre para que ele seja estendido aos aposentados também. Existem algumas questões legais aí que precisam ser vencidas, que, na verdade, é muito difícil vencer essas questões, né? Porque, à medida que o servidor se aposenta, ele deixa de ser funcionário da prefeitura e passa a ser da autarquia Previ-Rosa. Então, dentro da questão de orçamentária do Previ-Rosa,
o financeiro do Previrosa é para pagar a aposentadoria. Então, ali é uma questão jurídica que a gente não consegue vencer hoje essa barreira. E à medida que o município estariam pagando, então haveria uma dificuldade nisso por causa da ligação de CNPJs ali. É uma das questões, né? Mas o que a gente sempre lutou também é para que esse valor do vale, como houve uma negociação lá nos anos 90, para implementar o vale, foi criado o vale, em vez de tu dar um aumento para o servidor, foi dado o vale alimentação. Então a gente precisa sentar e negociar essa diferença que houve naquele período, para que esses servidores lá dos anos 90 não se sintam prejudicados por terem sido ludibriados dessa forma, dá para usar essa palavra, se for o caso, naquela época. A gente sabia que não havia essa intenção, mas houve essa situação, né, onde os servidores confiaram numa situação e ali em 2015, 2016, eles foram cerceados do direito a ter o vale, né? Importante esclarecimento. Mas a gente continua lutando para que esses valores, o vale é difícil eles receberem de volta, mas para que seja feita essa correção, né? Que outrora houve essa negociação e essa negociação fosse, infelizmente na época houve também aqui no sindicato uma falha de registros e aí também a gente não pôde, acessou a justiça, mas ficou um pouco, os argumentos nossos acabaram sendo falhos por falta desses registros mais precisos à época. Importante registro, então o sindicato segue lutando aí em prol do servidor público. Pode seguir agora com a sua listagem, Isso. Professor. Então, continuando aqui, né, Ronaldo? O pagamento do piso do magistério da enfermagem é importante, o pagamento desses 2 pisos também, porque o piso do magistério ele já está aí, já foi julgado, é válido, tudo está dentro da legalidade, e à medida que não é pago esses pisos, ele acaba gerando um passivo muito grande, tanto na prefeitura quanto no Previrosa. E quanto mais passivos nós tivermos, pior vai ser a situação do município. Pior é para o município e ruim para o servidor. E eu não falo só contas da prefeitura do município, eu falo também no comércio, que seria dinheiro que estaria circulando dentro do comércio local, através de compras, enfim, através de todo o que é possível que o servidor faz os seus gastos, né? Então, é dinheiro que poderia estar nas mãos também do nosso comércio e fomentando empregos aí, visto que a gente está aí chegando também no final do ano. Outra coisa que a gente também está pedindo é a implementação do incentivo financeiro e triênios aos agentes comunitários de saúde e os agentes comunitários de endemias, porque é um incentivo financeiro, que é um recurso que vem dinheiro do governo federal direto para o caixa do município, que deveria só ser repassado para esses trabalhadores públicos, né? Porém, o município não o faz por entender de outra forma, mas isso já está consolidado também no STF, esse pagamento. Então, nós estamos cobrando isso também, né? E outra coisa que é bastante importante, a gente está cobrando uma revisão do decreto 146 de 2023, que fala em relação às perícias médicas. A gente precisa esclarecer mais esse decreto. Esse decreto precisa ser esmiuçado, esse decreto precisa ser corrigido em alguns pontos, que a gente tem alguns equívocos, então a gente precisa sentar junto com a administração municipal para que a gente juridicamente possa apontar alguns equívocos que aí tem e que tem prejudicado e trazido transtornos muito grandes para os nossos servidores, né? Então, basicamente, são esses os pontos que a gente tratou durante nossa Assembleia. Conta pra gente, professor, como é que foi a participação dos servidores na Assembleia. O pessoal participou, o pessoal compareceu? Em relação aos servidores, sim, nós tivemos um bom número de servidores, a gente pode considerar, devido às circunstâncias todas que a gente enfrenta aí também. Então, os servidores estiveram lá, foram servidores bastante ativos nas discussões, bastante propositivos também, e a gente pôde abrir para discussão, discussões maduras, discussões importantes em relação a cada um desses pontos que eu citei, em relação aos pontos também do sindicato, do fazer do sindicato. A gente também fez uma avaliação, né? Entendemos que nós, né, precisamos dessas avaliações para que no ano de 2024 a gente também possa, quanto diretoria, quanto líder sindical, no meu caso, presidente, a gente também possa estar traçando os caminhos a serem seguidos para o ano de 2024, para que a gente possa estar, então, fazendo do sindicato a casa do servidor público, onde o servidor pode vir buscar os seus direitos e onde a gente esteja sempre do lado, cada vez mais próximo do servidor. 2024, na verdade, já começou, né? Se Sim. começa a se planejar muito antes,
2024, um ano que vai ser de eleições municipais. Mais uma vez, vamos ter, acredito eu, mais uma conversa com os candidatos também. Isso já deve estar na pauta aqui do Simussar. Afinal de contas, nenhum prefeito assume sem antes passar por aqui, né? Exato. Nós, com certeza, estaremos também promovendo esse debate com os prefeitos, né? Isso é um planejamento, isso já é uma tradição do sindicato. Não digo um debate entre os candidatos, mas um debate onde os servidores vão estar questionando os candidatos, futuros candidatos a prefeito, que almejam sentar lá na cadeira de prefeito, né? Porque isso é importante, porque à medida que a gente começa a conversar, a gente consegue entender a dinâmica de cada um deles, né? Começa a entender o que cada um quer, quais são as suas proposições. E aqui a gente firma uma espécie de conduta também, né? A gente cobra muito isso. Inclusive, o atual prefeito, que nem eu disse antes, ele cumpriu parte do que ele prometeu, né? A questão salarial do servidor, ele está cumprindo com o que ele prometeu. 1% de ganho real e o INPC todo em janeiro. E uma correção importante sempre no Vale Alimentação. Ok, isso sim, está cumprindo, a gente entende. Mas a gente retomar a nossa fala com os candidatos, quando o Anderson Mantei ainda era candidato e não era o prefeito, ele também prometeu muito diálogo com o sindicato. Infelizmente, Como é que foi o ano? Teve diálogo durante o mandato? Isso ele peca, né? Nesse ponto ele tem pecado muito, porque a gente entende que a gente pode estar propondo ações, né, que visam melhorias no setor público. Inclusive, a gente tem acompanhado também, falando em proposições, a gente também tem cobrado desde o início do nosso mandato uma solução para o almoxerifado da FUNSAR, por exemplo, que dias atrás também estava com extremos problemas, outros tempos também, e a gente sempre cobrando muito isso também do presidente Délcio, né? E aí agora sim, o almoxerifado está sendo construído um novo prédio, né, lá do lado lá junto à FUNSAR, um novo prédio para almoxerifado, um prédio que vai ter a capacidade de o servidor ter segurança naquilo que ele está fazendo. Porque no antigo estava muito difícil, era um risco muito grande para os servidores. A gente apontou, inclusive, houve apontamentos não só nossos, mas de outros órgãos aqui do município também, através também das nossas cobranças. Então, acaba que isso surte efeito no fim das contas, apesar de não haver um diálogo muito próximo. Mas a gente, através de ofícios, a gente sempre encaminhou, sempre estava cobrando, e a gente sempre estava atento também às condições daqueles trabalhadores. Felizmente, fomos ouvidos também, né? E a FUNSAR está, então, destinando um novo prédio a essa categoria de trabalhadores que merecem respeito também, porque respeitar também é te oferecer um local de trabalho salubre para tu poder desenvolver todo o teu desempenho, todo o teu trabalho. Ou seja, condições é o mínimo, né? Condições é o mínimo. Condições é o mínimo para que as pessoas possam desempenhar suas atividades. Pode contribuir. A gente sabe que o servidor público... A gente faz concurso, Ronaldo, a gente se prepara para fazer um concurso. A gente faz o concurso com uma expectativa. Porque quando a gente faz faculdade, a gente estuda todo o calhamaço de materiais que a gente busca para entrar no concurso, a gente entra com uma expectativa, né? E a gente entra com toda a vontade para trabalhar. Mas ao longo dos anos, infelizmente, as chefias, muitas vezes, elas acabam chegando sem conhecimento do serviço público, que é o que nós temos visto muito acontecer aqui em Santa Rosa nesses últimos anos. Chefes que não têm o mínimo conhecimento legal da legislação do serviço público, não tem o mínimo conhecimento da dinâmica do serviço público, compara, às vezes, serviço privado com serviço público totalmente diferente. É um equívoco muito grande de uma chefia que entra no serviço público tentando aplicar, muitas vezes é um empresário que tenta aplicar no serviço público aquilo que ele aplica lá na empresa dele. É um equívoco. Totalmente, a dinâmica é diferente. A forma de ação é diferente. Então, essas pessoas, elas acabam muitas vezes, não por maldade, não entenda dessa forma. Não é maldade, mas é o desconhecimento, é o despreparo que faz com que ele acabe causando um mal para o trabalhador. E o trabalhador acaba sofrendo psicologicamente, sofrendo
danos de saúde física, daí, porque tudo está interligado, e acaba os trabalhadores às vezes tendo que se afastar, inclusive. E também, né, aí nós falamos da chefia, e nós também temos os locais de trabalho, né, que precisam ser locais adequados, precisam ser locais com condições para que o trabalhador, para que o servidor possa trabalhar na sua plenitude, com aquilo que ele se propôs a trabalhar quando ele ingressou no serviço público. Ou seja, para que o trabalho de fato aconteça com uma qualidade, é preciso que o servidor também tenha qualidade no ambiente de trabalho. Qualidade não só de vida, com um salário digno, Exato, mas também a qualidade e bem-estar aonde ele vai desempenhar aquelas tarefas. com certeza, né? Você imagina se nós entregarmos aqui uns equipamentos todos não funcionando direito, quebrando, baterias descarregadas. Não vai ao ar. Como é que você ia fazer o teu trabalho? O Ronaldo ia ser o culpado? É. Não tem condições, né? A gente procura dentro daquilo que a gente pode, né? Não é a melhor qualidade, mas é uma qualidade mediana dos aparelhos que nós temos aqui, mas dentro daquilo que você consegue desempenhar o teu trabalho, dando o máximo, né, para que nós possamos então chegar até o serviço, chegar até a comunidade com qualidade de som, qualidade de imagem. E tem acontecido, né? E tem acontecido. Professor, nossa conversa é muito boa, mas já atingimos nosso tempo aí nesta edição de quinta-feira, com retransmissão no sábado, tá certo? 24 horas nas principais plataformas. Qual o recado que o senhor deixa para os amigos e amigas aí em mais um final do Simussar em Ação? Olha, desejar um mês de dezembro aí que está iniciando, excelente, né, para que nós possamos estar trabalhando, desempenhando nossas funções. Próxima sexta-feira já tem entrega do frango? Próxima sexta-feira entrega do frango, não esqueçam, colegas servidores, até o dia 15 a entrega dos talheres, também não esqueçam. Então, desejar de forma geral um abraço a todos os colegas servidores e à comunidade também, Santa Rosense e região, enfim, a todos um grande abraço. Simussar em Ação volta na semana que vem, um abraço e até lá. Encerra aqui o programa do Simussar. Até a próxima edição.